Gênesis capítulo 50, versículo 19. Pai, fala conosco através da sua palavra, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos ouvir, e repreendemos toda obra maligna contra a palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Gênesis 50, versículo 19, diz o seguinte: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Diga glória a Deus. Irmãos, quem aqui já ouviu aquela expressão, há males que vêm para o bem? Você já ouviu isso? Todos nós já ouvimos. Mas será que ela é verdadeira? Essa expressão, irmãos, esse ditado talvez, há males que vêm para o bem, ela está parcialmente correta. Por que, pastor, parcialmente? Porque, irmãos, males sempre vêm para nos prejudicar, então não tem um mal que vem para um bem. Mas nós que confiamos em Deus, nós que temos uma vida com Deus, quem ama Jesus aí e tem uma vida com Deus, nós podemos confiar numa promessa bíblica que diz lá em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, aquilo que veio de mal para nos prejudicar, se amarmos a Deus e tivermos uma vida de acordo com o seu propósito, Deus ele tem capacidade de reverter aquele mal do homem em um bem que vem de Deus. E é sobre isso que Deus quer falar conosco nesta manhã, e esse é o tema da mensagem desta manhã: o mal dos homens versus o bem de Deus. Eu vou repetir, o mal dos homens versus o bem de Deus. E se tem alguém na Bíblia, irmãos, que entendeu disso, foi José. José é um personagem na Bíblia que sofreu muitos males, que sofreu muitas tragédias. A vida de José é uma vida que, se você olhar a vida de José no aspecto humano, é uma vida de uma sucessão de tragédias, de eventos negativos. É aquela pessoa que você fala: coitado de José, como esse homem só se deu mal. Se nós olharmos rapidamente, vou fazer uma breve recapitulação da vida de José. José, ele era o 11º filho de 12 homens. Diga comigo, misericórdia. Imagina você ter 12 filhos homens. Ele era o 11º de 12 filhos homens de Jacó. E ele era muito mimado, ele era um filhinho queridinho do seu pai. Pais não podem fazer isso, pais têm que tomar muito cuidado. Às vezes pais demonstram uma preferência por um filho do que o outro. E Jacó, ele falhou nisso, ele demonstrou uma preferência por José. Por causa dessa preferência de José, a Bíblia diz que os seus irmãos, então, eles permitiram em seus corações que os ciúmes, a inveja entrasse no coração deles. Movidos por esses ciúmes, por essa inveja, eles começaram a planejar o mal de José. A primeira ideia que eles tiveram vamos matar José. Olha que ideia básica, vamos acabar com o menino. Aí até que alguém teve um lapso de misericórdia e falou assim: não vamos matar, vamos só vender o menino. Então a Bíblia diz que José, um dia ele acorda, uma vida normal, tranquila, um pai rico, playboyzinho, riquinho ali, tal, filho queridinho do papai. Naquele dia ele termina vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos falam assim: não, vamos vender você. E venderam José para uma caravana de comerciantes que iam para o egípcio. Pegaram a capa de José, colocaram sangue de um animal que eles mataram e falaram para o pai: pai, José morreu, estava no campo, um animal devorou ele. Mentiram para o pai dizendo que José tinha morrido, quando na verdade ele foi o quê? Vendido. Olha, irmãos, que tragédia. Aí José, ele chega no Egito e vai para a praça pública para ser comprado como um escravo. Já parou para imaginarmos o que é isso? Você acorda num dia com uma vida normal, tranquila, você termina vendido, depois você é numa praça para ser comprado como um escravo, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, você custa tanto. Acho que não custa tanto. Olha a vergonha, a humilhação que ele passa. Aí ele vai ser comprado por um homem chamado Potifar. Potifar é um assistente de Faraó, e ele começa a trabalhar na casa de Potifar. Mas com o tempo as coisas vão melhorando, mesmo sendo escravo. A Bíblia diz que lá na casa de Potifar, José desenvolve habilidades de administração, e ele se torna o administrador da casa e de todos os negócios do seu chefe. As coisas melhoraram, mas quando as coisas estão melhorando, a Bíblia então diz
que a mulher do seu chefe vem assediá-lo sexualmente, e ele resiste àquele assédio pela sua integridade, o seu amor a Deus, a lealdade que ele tinha com o seu Senhor. Mas a esposa do seu Senhor não aceita aquilo, e ela reverte a situação, e agora ela acusa José, que foi José quem que assediou ela. Por causa daquela acusação mentirosa, José é preso injustamente. Só tragédia. Na prisão, ele continua ali servindo, até que ele se torna um administrador na prisão também, porque ele tinha essa habilidade de administração. Ele ajuda algumas pessoas, mas ninguém se lembra dele. Pessoas que foram ajudadas por José, saíram da prisão e nunca mais se lembraram dele. Mas depois de 3 anos preso, Faraó tem um sonho. Estou resumindo aqui a história. Faraó tem um sonho, e José então agora é chamado para interpretar aquele sonho de Faraó. Aquela pessoa que ele tinha ajudado, que tinha esquecido dele, ele agora se lembra dele, fala: olha, quando eu estava na cadeia, na prisão, eu conheci alguém que interpreta sonhos. José então interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica impressionado com a interpretação do sonho de José, e agora então promove José, além de sair da prisão, o promove ao cargo de governador do Egito. Anos se passam, uma grande fome vem sobre a terra, e por causa daquele cargo de governador, José traz a sua família, perdoa os seus irmãos por tudo que aqueles irmãos fizeram contra ele, e chama a sua família para morar junto com ele no Egito, e ele protege a família de José. Quem é a família de José? É a família de Israel. José protegeu o futuro da nação de Israel. Quando nós olhamos essa vida de José, irmãos, nós podemos encontrar algumas lições. A primeira lição que nós podemos encontrar é que Deus, ele tem sempre um plano para tudo na nossa vida, e nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nós precisamos exercitar a nossa fé e crer que Deus tem um plano sobre a nossa vida, e que as tragédias deste mundo, que o mal que os homens fazem contra nós, não podem anular o plano de Deus. Jó no capítulo 42, verso 2, também no momento difícil da sua vida diz: porque nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Os planos dos homens, as ações dos homens, o mal dos homens não é maior do que a soberania e a bondade de Deus. Aliás, quando você é uma pessoa que ama Deus e anda de acordo com os seus caminhos, Deus, ele vai transformar, ele vai reverter as tragédias em bênçãos na sua vida. Você precisa crer que Deus tem este poder, que Deus tem esse plano. É como se fosse, irmãos, presta atenção nisso, é como se fosse a linha do trem. O trem, ele anda sobre 2 linhas, não é isso? Os trilhos do trem são 2 linhas, e elas vão sempre paralelas uma à outra, não é assim mesmo? Se uma linha do trem vira para a esquerda, a outra caminha junto. Você precisa entender que pode haver uma linha, que é a linha do mal dos homens. Esse mundo que a gente vive é maligno, é injusto, ele é falho, tem defeitos, tem adversidades. Mas ao mesmo tempo que existe a linha do mal dos homens, existe uma outra linha que anda junto com ela, que é o bem de Deus sobre a sua vida. E Deus vai trabalhando e usando aqueles males. A segunda grande lição que nós aprendemos é que então que Deus torna o mal em bem. Diga comigo: Deus torna o mal em bem. Rapidamente aqui na vida de José a gente vê isso. José foi vendido como escravo, mas para onde que ele é vendido? Para a Síria? Ele é vendido para a Babilônia? Não, ele é vendido justamente para onde? Para o Egito, que era onde Deus já tinha um plano dele para lá. Quando ele é comprado como escravo, é terrível, mas quem compra José? Potifar. Quem é Potifar? Potifar é um assistente de Faraó. José ter sido acusado, terrível, claro que foi terrível, mas como José, ele foi comprado por Potifar, que era um assessor do Faraó, ele não vai para uma prisão comum, ele vai para a prisão real. Ou seja, tudo aquilo que de um lado, de uma linha, está sendo ruim, na linha de Deus, está conduzindo José para o plano dele. Agora José não somente está no Egito, mas ele está na prisão real. Mas pastor, não consigo entender, isso é ruim sim, mas quando você serve um Deus, ele pega o mal dos homens e transforma no bem dele. José agora está na prisão do Faraó. Lá na prisão do Faraó, ele ajuda algumas pessoas. Quem são essas pessoas?
pessoas que são assistentes diretas do faraó. A Bíblia diz que, por exemplo, José ajudou o copeiro do rei. Teve um momento lá que o copeiro do rei pisou na bola com o faraó ficou furioso, mandou ele para a prisão. Depois o faraó tirou o copeiro da prisão. E quando o faraó tem um sonho, quem que lembra de José? O copeiro, aquele que ficou companheiro de cela. O companheiro de cela era o assistente do faraó. E aí quando o faraó tem um sonho, ele diz: olha, eu sei, uma pessoa que interpreta sonhos. Olha outra coisa, José foi esquecido. Do dia que José ajudou o copeiro até ele sair da prisão, levaram-se quase 3 anos. 3 anos esquecidos, sem reconhecimento. Só que preste atenção nisso. Presta atenção junto comigo. Você já parou para pensar que se José tivesse sido reconhecido na hora que ele queria, se a justiça de José fosse feita na hora que ele queria, ele teria saído da prisão antes da hora? E na hora que o rei teve o sonho, ele não ia estar lá. Porque você imagina bem, você está numa terra estrangeira, preso injustamente, você é liberto da prisão, para onde que ele iria? Ele ia correndo voltar para a família dele. Na hora que o rei tivesse o sonho e precisasse dele, ele não estaria lá. Ou seja, aquilo que era a falta de reconhecimento, aquilo que era um esquecimento dos homens, aquele mal dos homens, estava tudo pronto e planejado para o plano de Deus. Deus, Ele vai, irmãos, transformando o mal dos homens no nosso bem. Ele vai transformando as nossas adversidades, aquilo que dá errado na nossa vida, quando a gente ama realmente a Deus e caminha nos seus caminhos. Um dos exemplos que aconteceu nas nossas vidas, com os testemunhos que nós já contamos, quando eu tinha 18 anos de idade, eu queria ir para os Estados Unidos, queria fazer teologia, mas o meu visto foi negado. E eu fiquei muito triste, porque foi realmente o lado humano, a gente fica triste. Eu fiquei triste, mas eu falei: Deus, eu confio que todas as coisas cooperam para o meu bem. E eu confiei que Deus tinha um plano para aquilo que tinha dado errado. Por fim, aquele momento que meu visto foi negado, eu não pude ir para os Estados Unidos naquele momento que eu queria, mas eu tive que ir fazer um outro trajeto. Eu fui para Portugal, depois eu fui para a Inglaterra, estive com missões, e eu só fui chegar aonde eu queria praticamente quase 2 anos depois. Só que, irmãos, olha que coisa de Deus maravilhosa. Se eu tivesse chegado antes, eu não teria conhecido a maior bênção da minha vida, depois de conhecer Jesus, que é aquela mulher linda que está ali do meu lado. Ganhei uns pontinhos agora, né, irmãos? Olha que coisa. Aquilo que veio de ruim, na verdade estava sendo bênção de Deus. Eu lembro que uma vez, pastora Thalita, no seu trabalho, a primeira promoção que ela recebeu, a sua chefe saiu de férias e ela substituiu a sua chefe. No primeiro minuto que ela está substituindo a chefe dela, um problema surge, e ela fica muito triste, diz: por que esse problema estourou na minha mão? Podia ter estourado no dia anterior, não seria a minha responsabilidade. Parece que Deus é mau, não é mesmo? Não parece que Deus está sendo injusto? Puxa, Deus, eu faço tudo que é certo, correto, e as coisas são mais difíceis para mim. Só que, irmãos, preste atenção nisso: aquilo que veio para o mal, Deus tornou para o bem. Deus deu a ela capacidade, ela resolveu aquele problema. E quando ela resolveu aquele problema, os seus superiores olharam para ela e falaram assim: como que ela conseguiu resolver isso? Ela tem muita capacidade, sabe? Nós estamos orando nesse mês, eu estou orando para Deus dar reconhecimento. E sabe como que pode surgir esse reconhecimento na sua vida? Com um grande problema. Pode ser que Deus permita um grande problema para você resolver, e aí você está todo furioso, porque que Deus permitiu esse grande problema? Mas muitas vezes esse grande problema é para mostrar a tua grande capacidade, porque tem uma grande capacidade aí dentro de você. Mas como que essa capacidade vai se soltar? Como que vai sair para fora essa capacidade? Resolvendo coisas grandes. Veja bem, irmãos, para que nós possamos ter essa bênção de Deus sobre nós, nós precisamos reagir de uma forma correta. Porque o texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com o seu propósito. Agora eu pergunto: quando um problema, uma dificuldade, quando algo dá errado, você reage de uma forma que agrada a Deus? Se você não reagir da forma correta, aquele mal vai ser simplesmente um mal. Mas a tua reação diante daquilo pode transformar aquele mal em algo bom.
Uma pessoa que ama a Deus não reage se revoltando contra Deus. Uma pessoa que ama a Deus não reage murmurando contra Deus. Uma pessoa que ama a Deus não reage duvidando que ama a Deus. Deus, por que o Senhor não me ama? Por que o Senhor não está comigo? Veja bem, todas as coisas irão cooperar para aqueles que amam a Deus. Agora, se eu ficar duvidando do amor de Deus, se eu não tiver o amor por Deus, aqui não vai cooperar. Por isso que preste atenção, quando você vai alcançando essa maturidade de vida com Deus, e situações adversas surgem na tua frente, você tem uma certa forma, um freio dentro de você que diz, espera aí, não vou murmurar, não vou reclamar, porque será que Deus não está trabalhando aqui nessa situação? Porque eu preciso que Deus transforme esse mal dos homens num bem na minha vida. Há um tempos atrás eu conheci uma pessoa, eu não me lembro mais aonde foi direito, não sei se vocês se lembram, alguns anos atrás houve uma queda de um avião da Air France, uma viagem do Brasil para a França, e o avião caiu no meio do mar. Há uns tempos atrás eu conheci uma pessoa que era para estar naquele avião, e ela chegou 1 minuto atrasada no aeroporto, e a moça do check-in não deixou ela embarcar, e ela brigou, não sei o quê, porque não sei o quê, deixa eu embarcar. A pessoa falou assim, você não vai embarcar, não vai embarcar, não vai embarcar. E naquele voo o avião caiu. Às vezes alguma coisa pode acontecer aqui, é Deus freando você. Às vezes o pneu do carro pode furar aqui, e você está todo bravo porque o pneu do carro furou, mas talvez a 10 metros, a 100 metros, você sofreria um grande acidente. E eu sei que Deus está preparando essa mensagem, porque há pessoas aqui que estavam prestes a fazer algo muito errado com a sua vida, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem. Ele está freando você. Reaja de uma forma correta, confie no seu Senhor. Mas eu também queria encerrar essa mensagem falando não somente sobre o erro dos outros, mas também sobre os nossos próprios erros. Até os seus próprios erros Deus pode reverter em bênção na sua vida, se você reagir como alguém que ama a Deus. A Bíblia diz aqui que José não guardou mágoa dos seus irmãos, ele não guardou rancor dos seus irmãos, e quando ele reagiu dessa forma correta, perdoe as pessoas que te prejudicaram, perdoe as pessoas que falharam, tenha mais paciência com os erros dos outros, tenha mais paciência com você mesmo, para de se cobrar tanto, para de ser tanto perfeccionista com você, confie que o seu Deus pode até mesmo os seus próprios erros, Ele pode estar trabalhando, e Ele pode trabalhar e transformar para o seu bem. Já vi casais que cometeram erros, mas buscaram a Deus, e hoje os seus casamentos são melhores do que antes. O Senhor, Ele está trabalhando, nós temos que confiar nisso. Até nas pequenas falhas nossas, se amarmos a Deus e reagirmos de uma forma correta, Ele transforma em bênção. Se coloque de pé glorificando a Jesus. Uma história clássica da nossa igreja, talvez você não ouviu ainda, mas lembro que uma vez nós tivemos batismo, e uma pessoa, ela estava indecisa acerca do batismo, e ela falou assim, eu vou me batizar se o pastor falar o meu nome. Como que num culto ia falar o nome daquela pessoa? Quando de repente nós fomos batizar a pessoa, e a pessoa que estava anotando os nomes, por algum motivo ela errou o nome, e na hora que eu fui batizar a pessoa, eu falei o nome, ela falou assim, não pastor, esse não é o meu nome. Eu passei uma vergonha na frente de todo mundo. Eu falei, perdão, qual que é o seu nome? Só que justamente o nome errado que eu falei era o nome daquela pessoa, que ela tinha falado, se o pastor falar o meu nome, e aquela pessoa decidiu pelo batismo. Até nas pequenas coisas, pequenos erros, Deus, Ele está trabalhando, Ele está mudando, Ele está fazendo alguma coisa. No culto agora das 9, irmãos, e eu cumprimentei todo mundo que estava online, não tinha ninguém online, e todo mundo deixou eu cumprimentar, ninguém mandou um recadinho para mim. Mas já ao invés de ficar irritado, nervoso, como que eu pude fazer um negócio desse, que vergonha, alguma coisa Deus fez, não sei o que é, não foi online, porque não estava online, mas foi presencial. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diante do mal dos homens, reaja como alguém que ama o nosso Deus. José entendeu isso, não guardou rancor contra aquele que o prejudicou. Ele entendeu lá no final, a sua visão foi aberta, e a minha oração é para que Deus abra a sua visão. E ele entendeu que tudo aquilo que ele passou, era Deus guardando ele e a família dele.
porque quando os anos de fome vieram, ele pôde proteger a família dele, o futuro da nação de Israel. Deus, ele te abençoa não somente para você viver uma vida melhor, mas como José, que recebe na Bíblia esse apelido, vamos colocar assim, de um ramo frutífero, que vai para além dos muros, para além dos limites. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, para abençoar a vida de outras pessoas. Seja frutífero, multiplique o que Deus colocou nas suas mãos, abençoe outras pessoas. Fale do amor de Jesus para outras pessoas. Traga alguém para ser batizado. Leve esse amor de Deus. Vamos ser frutíferos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é frutífero. Ele alcança outras pessoas. Que esta bênção venha sobre cada um de nós neste momento. Faça assim com as tuas mãos. E a primeira oração que eu quero fazer é sobre para aqueles que não têm entendido nada o que está acontecendo com a sua vida. E você está passando por tantas situações que você não consegue compreender, você não consegue enxergar nada de bom no meio de tudo isso. Fale com Deus agora. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Senhor, todos nós aqui estamos neste mundo, Senhor, e assim como José, Pai, viveu uma sucessão de tragédias, de adversidades, que muitas vezes nós não compreendemos, meu Pai. Eu sei que todos nós aqui, em alguma área ou em muitas, ó Pai, estamos vendo algo que nós não compreendemos, e talvez hoje perguntamos: por que, Deus? Porque o Senhor permitiu, o Senhor poderia ter facilitado, mas o Senhor deixou tudo mais difícil, Senhor. Deus, eu não entendo, eu tenho feito aquilo que Te agrada, Senhor. Pai, eu tenho errado demais e eu não suporto os meus próprios erros, Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Pai, como o Senhor abriu os olhos de José um dia, e naquele dia ele pôde entender. Senhor, nós cremos que uma hora vai chegar, a hora vai chegar que os nossos olhos serão abertos, ó Senhor, mas enquanto não chega, dai-nos força, Senhor, a força para perseverar, a força para caminhar diante de Ti, Senhor. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, a força para liberar o perdão, perdoe agora, a força, Deus, ó Pai, para dizer, para não guardar o ressentimento e a mágoa contra aquele que me prejudicou, perdoar a mim mesmo, perdoar, Senhor, pelo meu próprio erro, Jesus. Pai, nós declaramos e profetizamos que o mal dos homens o Senhor vai tornar no bem de Deus, Senhor. Ó Pai, declaramos um mês de recompensas, um mês de justiças, um mês aonde o Senhor vai corrigir falhas e torná-las em bênçãos, Senhor. Seja misericordioso agora, repara o erro desta pessoa, Senhor. Levante as suas mãos agora, e como alguém que ama Jesus, adore a Ele e louve no meio de tudo aquilo que você possa estar passando. Reaja como alguém que ama a Deus. Troque a reclamação por adoração.